A paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é a irmã Sueli Paula. Hoje, juntamente com você e nossas irmãs do Ruth Companheira, nós estaremos meditando no segundo livro de Crônicas, capítulo 24 e capítulo 25. Capítulo 24 do livro de 2 Crônicas vai falar sobre o reinado de Joás. Vai falar sobre um reinado que começou bem, porém terminou mal. Nós vamos aprender que existem coisas sobre nossa responsabilidade, que pode até começar bem, porém se nós não vigiarmos, nós iremos se afastar dos propósitos do Senhor, daquilo que Ele tem programado, daquilo que Ele tem colocado sobre nossa vida. Nós iremos entender que uma liderança, ela não substitui a intimidade, a confiança e a fé que nós devemos ter no nosso Deus. O versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 24 vai dizer assim: E Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. E a sua mãe foi Zíbia, de Beceba. E Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, enquanto Joiada, o sumo sacerdote, viveu. Aqui no versículo 2 vai deixar bem claro que o rei Joás, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor somente enquanto Joiada, que era o sumo sacerdote, viveu. O sacerdote, o sumo sacerdote Joiada, ele era como se fosse um pai, um mentor espiritual ali na vida do rei Joás. No versículo 3 até o versículo 10, vai falar de uma grande obra que eles fizeram, sobre a orientação do sacerdote Joiada. O rei Joás, ele começou ali a fazer a reconstrução do templo da casa do Senhor. Aí eles começaram a arrecadar valores, a arrecadar dinheiro, para que o templo do Senhor fosse restaurado. O que me chama a atenção é no versículo 10, que diz assim: Então todos os príncipes e todo o povo traziam alegremente as suas contribuições e as depositavam na arca, até que esta se encheu. Aqui vai dizer que o povo que contribuía, que ofertavam, eles contribuíam, eles depositavam suas ofertas com alegria, era alegremente eles ofertavam. Esse versículo vai nos mostrar a importância de nós estarmos em comunhão, em comum acordo, no mesmo objetivo. Aqui no verso 2 diz que o rei Joás, ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor, enquanto Joiada, ele viveu. Então, nós entendemos que ele estava ali, ao lado do sacerdote Joiada, ao lado do seu líder, do seu mentor. E quando nós estamos ao lado dos nossos líderes, nós só temos a prosperar. As coisas do Senhor, elas fluem. As pessoas que estão ao nosso redor, elas nos auxiliam, elas nos ajudam, elas contribuem para a casa do Senhor com alegria. Então aqui nós vemos a importância de nós estarmos em comum acordo, em comunhão com a nossa liderança. No versículo 15 vai falar sobre a morte do sacerdote Joiada. E diz assim: Mas Joiada envelheceu e morreu, saciado de dias. 130 anos tinha quando morreu. Versículo 16 diz: E o sepultaram na cidade de Davi, entre os reis, porque fizeram bem a Israel, a Deus e a sua casa. Aqui no versículo 16, a gente vê que todo aquele bem que ele fez, ele foi honrado, ali ele foi reconhecido pelo bem que ele fez. Aqui nos mostra que tudo aquilo que nós fazemos na casa do Senhor, para o Senhor, não é em vão, Deus honra aquele que faz, a obra do Senhor, aquele que faz o bem para a sua casa. Ali naquele momento do seu sepultamento, ele foi honrado. Joiada, ele era sacerdote, ele não era rei. Mas ali naquele momento eles reconheceram todo o bem que ele fez à casa do Senhor. E ali ele foi sepultado ao lado dos reis. Nós entendemos que quando nós estamos sob a vontade do Senhor, fazendo aquilo que agrada a Ele, aquilo que é o bem para a sua obra, Ele nos honra, Ele faz com que o nome dele venha a ser glorificado através da nossa vida. No versículo 17, diz assim: E depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram diante do rei, e o rei lhes deu ouvido. Aqui vai dizer que eles abandonaram a casa do Senhor. Aqui vai dizer que o rei Joiada, o rei Joás, ele deu ouvido àqueles príncipes, Muitas das vezes nós estamos dando ouvido a quem não é para a gente ouvir. Nós estamos andando com pessoas que não é para a gente andar. Pessoas que nos afastam do caminho do Senhor.
de que aqui no versículo 18 vai falar que a partir do momento que eles ouviram, que o rei Joás ouviu aqueles príncipes, eles começaram a abandonar a casa do Senhor. Eles começaram a trazer ídolos para eles, né? Fazer tudo aquilo que não era do agrado do Senhor. E aqui no final do versículo 18 vai dizer que veio uma grande cólera sobre Judá e sobre Jerusalém por causa dessa abominação que eles estavam fazendo contra o Senhor. O versículo 19 diz: porém, enviou profetas para eles, a fim de convertê-los ao Senhor, os quais lhe admoestaram, mas eles não quiseram obedecer. O Senhor é misericordioso. O Senhor, por mais que nós estamos, né, andando num caminho que não agrada, que não é da vontade do Senhor, Ele é misericordioso para enviar pessoas, colocar pessoas no nosso caminho, na igreja, para falar conosco, para fazer com que nós venhamos se converter do nosso mau caminho. Assim como Ele enviou aqueles profetas, Ele envia pessoas para nos ajudar, fazer com que nós voltamos de onde nós paramos, onde nós erramos, e se voltamos a Ele. Só que aqui vai dizer que aquele povo, eles não quiseram obedecer. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, mas eles não queriam obedecer, né? E mais uma vez, o Senhor, através da vida de Zacarias, filho de Joiada, vai falar com o rei Joás e com aquele povo. E diz assim o versículo 20. Então o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho de Joiada, o sumo sacerdote, o qual apresentou-se diante do povo, dizendo: assim diz Deus, por que transgrides os mandamentos do Senhor? De modo que não prosperareis, porquanto abandonastes o Senhor Jeová, Ele também vos abandonará. Aqui vai falar sobre as consequências, né? Aqui nós vemos a consequência de abandonar o Senhor, de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. E aqui vai dizer que do mesmo modo, né, que eles abandonaram o Senhor, ali o Senhor iria abandonar e que eles não iriam prosperar. Aqui nós vemos a consequência, né? Que nós não venhamos entrar por esse caminho que não agrada ao Senhor, um caminho que traz abominação aos olhos do Senhor, né? Aqui vai dizer que eles não prosperaram, que o Senhor abandonou, que a cobertura do Senhor já não estava mais sobre ele. No versículo 21 vai falar: porém, né, conforme Zacarias falou essas palavras, eles não gostaram daquilo que eles ouviram, né? Muitas das vezes o Senhor tem falado e nós estamos com o nosso coração endurecido. A verdade acaba nos ofendendo, né? Quantas das vezes Deus tem falado verdades através do seu povo e as pessoas não têm conseguido ouvir, nós não nossos ouvidos taparam contra ele e o mataram apedrejado. No final do versículo vai dizer que foi isso por ordem do rei. E ali Zacarias foi apedrejado e morto na casa do Senhor. O versículo 22 diz assim: assim Joás, o rei, esqueceu da benevolência que seu pai Joiada tivera com ele, e matou o seu filho Zacarias, o qual ao morrer disse: o Senhor Jeová o verá e lhe pedirá contas. Quantas pessoas estão morrendo por falar a verdade? Quantas pessoas têm morrido fisicamente e espiritualmente por falar a verdade? A verdade que muitas das vezes machuca aquele que está sendo confrontado, aquele que não quer ouvir, né? Então, no meio da casa do Senhor existem pessoas que estão sendo mortas, né, espiritualmente, por falar a verdade. E aqui nesse momento, Joás, o rei Joás, ele não lembrou de todo o bem que ali Joiada, né, o pai de Zacarias, havia feito com ele. E decretou a morte, né, mandou matar a Zacarias. No versículo 23, vai falar que aconteceu. Ali começou a acontecer a justiça de Deus. Versículo 23 diz assim: e aconteceu que depois de um ano subiu o exército dos arameus contra Joás, invadiram Judá e Jerusalém e exterminaram a todos os príncipes dentro do povo e enviaram todos os seus despojos ao rei Damasco. Versículo 24: embora o exército dos arameus contasse com poucos homens, o Senhor Jeová entregou nas suas mãos um grande exército, porque abandonaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim os arameus executaram o juízo de Deus sobre Joás. Aqui vai falar que o exército dos arameus, eles eram um exército que não tinha muitos homens. Era um exército que contava com poucos homens, porém o Senhor já havia decretado a vitória. O Senhor tinha abandonado aquele povo, né? O Senhor tinha tirado aquela cobertura sobre aquele povo, né, do exército de Joás. E ali o Senhor
fez daquele povo pequeno, se fez ele tornar grande, porque é a presença do Senhor que nos torna grande. É a presença do Senhor na nossa vida que vai garantir a vitória, né? É a cobertura do Senhor que vai nos proteger, que vai nos guardar, que vai nos livrar. E naquele momento, eles não estavam mais cobertos pelo Senhor, porque o Senhor já havia se afastado deles. No versículo 25, vai dizer: e quando se retiraram, o deixaram muito enfermo, e seus próprios servos, servos de Joás, conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho de Joiada, o sumo sacerdote, e o mataram no seu leito, e o sepultaram na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Aqui nós vemos que o rei Joás, ele mesmo sendo rei, ele não foi honrado, ele não foi sepultado nos sepulcros com reis, né? Diferente ali do sacerdote Joiada, que teve a honra. Aqui nesse momento, ele não foi honrado. No versículo 27, vai terminar dizendo: quanto a seus filhos e a multidão das profecias contra ele e a reconstrução da casa de Deus, eis que está escrito na crônica do livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, filho do rei Joás, reinou em seu lugar. A partir do capítulo 25, vai falar sobre o reinado de Amazias, filho do rei Joás. Aqui nós vemos uma semelhança entre pai e filho. O capítulo 24 vai falar que o rei Joás fazia o que era reto aos olhos do Senhor, enquanto viveu o sacerdote Joiada. No versículo 1 do capítulo 25, vai dizer: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E sua mãe foi Jeoadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com interesse de coração. Enquanto no capítulo 24, o rei Joás fazia o que era reto aos olhos do Senhor, enquanto ele estava sob uma liderança, sob seu mentor, né, o sacerdote Joiada. Aqui no capítulo 25, a gente vai ver o reinado do seu filho, Amazias, que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, porém, ele não tinha interesse no seu coração, ele não tinha seu coração íntegro. Uma pessoa que não tem interesse, né, não tem o seu coração íntegro, ela não tem um foco, né, ela se torna um alvo fácil do inimigo. É importante tudo aquilo que nós fazermos, né, nós estamos com o nosso coração inteiro naquilo. Se é na palavra, que nós viemos estar totalmente inteiro, focado, né? Aqui naquele momento ele se tornou alvo fácil do inimigo, porque ele não estava totalmente inteiro. Ele fazia o que era bem aos olhos do Senhor, mas não com o seu coração íntegro. Aqui vai falar sobre a vingança de Amazias, né? No versículo 3 vai falar: e aconteceu que quando o seu reino foi consolidado, ele mandou matar os seus servos que tinham assassinado o rei, o seu pai. Mas não mandou matar os filhos deles, conforme o que está escrito na lei no livro de Moisés, segundo o que ordenara o Senhor, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais, senão que cada homem morrerá pelo seu próprio pecado. Então ali ele mandou matar, né, aqueles homens que foram responsáveis pela morte do seu pai. Então ali ele começou com aquela vingança, houve a vingança dele. E aqui vai dizer que ele matou somente aqueles homens, não matou os filhos, né, porque ele seguiu a lei de Moisés. No versículo 25, no capítulo 25 do versículo 5, vai falar sobre o exército de Amazias. Amazias, ele já contava com 300 mil homens. Aqui vai dizer que ele já tinha 300 mil homens escolhidos e prontos para a guerra, que podiam, né, manejar a lança e o escudo. Mas o que aconteceu? No versículo 6 vai falar que ele contratou, né? Ele contratou em Israel mais 100 mil homens valentes, né, por 100 talentos de prata. Neste momento que ele contrata esses 100 mil homens por 100 talentos de prata, aparece um homem de Deus. No versículo 7 vai dizer que apareceu um homem de Deus, né? E veio até ele e disse para ele: ó rei, não permitas que o exército de Israel vá contigo, porque o Senhor não é com Israel, nem com os filhos de Efraim. Então ali aquele homem de Deus começa a alertar ele: não permita que esses homens vá, porque esses homens não é com ele. Você vai poder se esforçar, você vai lutar, mas você não vai vencer, porque o Senhor não está com eles. E aí ele pediu para que aqueles homens retornassem, né? No versículo 8 vai falar que por mais que esses homens fossem com eles, Deus não iria
né? E que eles iriam perder diante do inimigo dele. No versículo 9, vai dizer que Amazias vai questionar, né? Aqueles 100 talentos que ele havia pago naquele exército de Israel. Mas e aqueles 100 talentos, né? O que eu paguei? O que vai ser? Né? Ele começa a questionar. Então, respondeu Amazias ao homem de Deus: mas o que faremos com os 100 talentos que paguei ao exército de Israel? Então o homem de Deus lhe disse: o Senhor pode te dar muito mais do que isso. Aqui nós vimos, né? Nós conseguimos ver, nós conseguimos enxergar, né? Que ele já tinha, Amazias já tinha 300 mil homens, né? Capacitados, valentes para lutar ali naquele exército. Só que ele não confiou. E ali ele queria levar, ele quis levar pessoas que não era para ele ter levado. Não era pessoas para ele ter carregado. Acontece na nossa vida, da gente também, né? Querer caminhar, querer levar pessoas, né? Ao nosso lado, pessoas que o Senhor não está com eles, né? Pessoas que não é do agrado, não é da vontade do Senhor, e nós temos caminhado, nós temos levado conosco. Mas ali o homem de Deus, né? Aquele homem de Deus foi usado a orientar Amazias e falar para ele, para que falasse para aqueles homens voltar. Mas ali ele questiona, né? Quantas das vezes nós questionamos, mas Senhor, né? Será que eu vou ter que abrir mão? Eu vou perder? Mas o Senhor é poderoso. Aqui fala que o Senhor é poderoso para dar muito mais, né? Daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. O Senhor é poderoso. Basta somente nós obedecer a sua palavra, obedecer a sua vontade. E aqui vai dizer que Amazias, ele pede para que aquele povo de Efraim volte e retorne. Mas aqueles homens, eles se revoltaram contra Amazias, porque eles queriam mostrar que eles iriam vencer somente se fosse com eles, né? Mas não, o Senhor quis mostrar a Amazias que o Senhor estaria juntamente com ele, com aqueles 300 mil homens. Mas ali Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor e fez com que aquele povo, né, com que aqueles homens valentes voltassem. Versículo 11 vai dizer: e Amazias se esforçou e marchou com seu povo e foi até o vale do Sal. E feriu a 10 mil homens dos filhos de Seir. E também os filhos de Judá trouxeram vivos a outros 10 mil e os levaram ao cume em uma rocha e os lançaram rocha abaixo e todos foram despedaçados. Porém, o versículo 14 vai dizer que aconteceu que depois que Amazias ele regressou da matança, ele trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir e os instituiu como seus deuses e se prostrou diante deles e lhes queimou incenso. Aqui vai falar, né, que ele começou a queimar incenso, ele trouxe consigo outros deuses. Ele começou a se rebelar, né? Ele se rebelou, ele se voltou contra o Senhor. Ele não lembrou, ele não lembrou daquele favor que Deus tinha tido com ele, né? Dele ter vencido aquela batalha com aqueles 300 mil exércitos, porque o Senhor estava ali com ele. Ele não se lembrou disso e ele voltou. E quando ele voltou, ele trouxe consigo deuses, instituiu para ele como se fossem os seus deuses, né? Versículo 15 vai dizer que por este motivo a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e enviou-lhe um profeta. Ele disse: por que procura os deuses deste povo, incapazes de livrar o seu povo das tuas mãos? Ali mais uma vez, né, o profeta vai dizer: por que você procura outros deuses, né? Se você sabe que só o Senhor pode te livrar. Quantas vezes a gente procura outras alternativas? Nós esquecemos de buscar a orientação do Senhor. Nós esquecemos de buscar a vontade do Senhor nas nossas vidas. Nós deixamos de confiar, né? Mas ali Deus usou aquele profeta e faz essa pergunta: por que você procurou outros deuses? Deuses que são incapazes de livrar o seu povo, né? E ali ele faz essa pergunta, e no versículo 16 vai falar que enquanto ele ainda falava, Amazias ele não quis ouvir. Enquanto ele ainda falava, Amazias interrompeu ele e perguntou: acaso te fizemos conselheiro do rei? Não sigas admoestando-me, não aconteça que te mantém. Então profeta, não aconteça que te matem. Então o profeta desistiu, mas lhe disse: certamente Deus já decidiu te destruir, porquanto assim fizeste e não deste ouvido ao meu conselho. Então ali, Amazias ele foi soberbo, né? Ele não teve a humildade de ouvir o homem de Deus, o profeta do Senhor. E ali o profeta falando que
certamente o Senhor havia decidido destruir ele. Por quê? Porque ele não estava dando ouvido ao conselho daquele homem, daquele profeta de Deus. E vai dizer, continuando no versículo 17, vai dizer: e Amazias, rei de Judá, depois de tomar conselho, enviou mensagem a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Aí ele chamou para um confronto, né? E Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha a meu filho por mulher. Porém, os animais selvagens que pastem no Líbano pisarão o cardo. Mas tu dizes: eis que tenho abatido a Edom, e com isso teu coração se enaltece. Agora, pois, permanece em tua casa, para que provocar uma desgraça que causará a tua própria ruína. E a de Judá contigo? Porém, Amazias não lhe deu ouvido, porque isto vinha da parte de Deus, para entregá-lo nas mãos de Joás, porquanto se inclinou aos deuses de Edom. Aqui vai falar que, mais uma vez, ele não deu ouvido, e que aquilo vinha da parte do Senhor, e mesmo assim, ele não deu ouvido. E ali falou que, para entregá-lo nas mãos de Joás, enquanto se inclinou aos deuses de Edom. No versículo 27, vai falar sobre a fuga da morte, a fuga e a morte de Amazias. E diz assim: e desde o tempo em que Amazias deixou de seguir ao Senhor, tramaram conspiração contra ele em Jerusalém. Mas ele fugiu para Laques. Porém, o perseguiram até Laques e ali o mataram. Aqui vai dizer que, aqui deixa bem claro, que a partir do momento que ele deixou de seguir ao Senhor, começaram a conspirar contra ele. E ali ele começou a fugir. Mas no versículo 25, no capítulo 25 e versículo 28, vai dizer: e o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com os seus pais na cidade de Davi, porque perseguiram ele e perseguiram até a morte. E ali ele foi sepultado, ele foi morto. As mesmas pessoas, as mesmas pessoas que andavam com ele, ali começaram a perseguir ele, né? Deus permitiu que aquelas pessoas perseguissem. Deus permitiu que ele fosse morto, né? Porque ele desobedeceu à vontade do Senhor. Ele foi soberbo, ele não foi humilde para ouvir o profeta, o que o profeta ali havia falado com ele, né? Nós conseguimos entender o quê? Que Deus, nós vamos entender nessa palavra que Deus, ele nos honra, né? Ele honra, mas ele honra aquele que tem compromisso com ele. Que Deus, ainda que nós começamos uma obra boa, né? Ainda que nós começamos bem, se nós não formos vigilantes, nós não iremos garantir um final de vitória, um final vitorioso, porque nós precisamos da presença do Senhor. A nossa fé, a nossa confiança precisa estar firmada no Senhor. Aqui vai dizer que o nosso caráter, esse capítulo 24, capítulo 25, vai falar sobre o nosso caráter, né? Que o nosso caráter, ele começa a ser revelado no momento onde há mudanças, no momento onde pessoas saem do nosso caminho, no momento onde é feita troca de lideranças, né? Ali começa a revelar o nosso verdadeiro caráter, onde nossa fé está firmada, onde está a nossa confiança, né? As nossas raízes, onde que ela está. Na ausência da liderança, nós começamos a revelar o nosso caráter. Aqui nós vamos aprender que nós não devemos fazer alianças erradas. Quantas vezes, né, há pessoas que fazem alianças erradas e por causa disso vem as consequências, aqui, assim como veio, né, Amazias ao rei Joás, que fizeram alianças erradas, que não tiveram interesse de coração, que não estavam ali totalmente voltados ao Senhor, né? Enquanto um, que era o pai, fazia somente aquilo que era o reto aos olhos do Senhor, quando estava sob uma liderança, né? O outro fazia o que era reto, o filho fazia o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com interesse de coração. E ali há a consequência. Mas que hoje, né, nós venhamos estar com o nosso coração voltado, Senhor. Que nossos ouvidos venham estar sensíveis à voz do Senhor. Que nós venhamos se voltar ao Senhor, porque Deus é misericordioso, ele usou o homem de Deus, ele usou o profeta para falar com o rei Joás, para falar com o rei Amazias. Mas eles não quiseram ouvir. Mas nesse dia de hoje, o Senhor ainda é poderoso. O Senhor fala conosco. Que nós venhamos estar atentos ao falar do Senhor. Esse é o comentário que eu deixo
para minhas irmãs no dia de hoje. Espero que todas venham guardar essa palavra no seu coração e que nós venhamos ter uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, né, com Deus, com os nossos irmãos, para que nós venhamos fazer a diferença, para que o nome do Senhor venha ser glorificado através da nossa vida. Que Deus abençoe e a paz do Senhor.